Boa noite, irmãos, de novo, né? Boa noite. Aê, o povo chegou. Graças a Deus. Queridos, para mim é sempre um privilégio, uma alegria poder estar aqui trazendo a palavra para os irmãos. E nessa noite nós vamos fechar o mês de aniversário da nossa igreja com um salmo bem feliz. Como os irmãos sabem, eu gosto de pregar em salmos, né? Então vai de salmo hoje de novo. Salmo de número 100. Então abra sua Bíblia comigo no salmo de número 100. Vamos ficar de pé para a gente ler a palavra do nosso Deus. Vamos ler esse salmo todos juntos. Vai colocar no telão ali para nós também. Vamos ler todos juntos? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Amém. Pode se assentar, queridos. Queridos, para mim, fazer esse sermão foi um tanto quanto nostálgico, porque é um momento de celebração, mas é um momento também de muita alegria para mim e para minha família. Para quem acompanhou, eu cheguei mais ou menos na IPE entre 11 a 12 anos atrás. Alguns irmãos mais antigos vão dizer que chegou aquele menino raquítico, né? Magrinho, aqui na igreja, que foi servindo, que foi amando ao Senhor, que foi trabalhando na igreja, e o conselho dessa igreja na época abençoando, ajudando e nos incentivando, e também reconhecendo o chamado, foi nos enviando tanto para o IBEL quanto para o seminário. E ao preparar esse sermão, algumas coisas começaram a vir na minha mente em agradecimento ao Senhor. No final das contas, irmãos, nós servimos ao Senhor. Deus usa pessoas para nos abençoar. Deus usa o tempo para nos impulsionar. Mas no final das contas, a grande motivação por trás de enviar missionários, de preparar presbíteros, de enviar pessoas para o seminário, de treinar lideranças, de ser igreja, é o Senhor. E esse salmo de número 100, nos ensina muito bem isso. Mas algumas coisas que me vêm também à memória. Recentemente visitei uma irmã da terceira idade, e a gente conversando sobre a igreja, e aí ela viu essa igreja pequenininha, irmãos. Não era nem sequer a igreja ainda, né? Era um grupo familiar. Vocês sabiam disso? Que a nossa igreja começou com um grupo familiar em casa, de uma igreja que se dispôs a começar um grupo familiar com um determinado grupo de pessoas, e aí foi crescendo, e a IPE já foi de uma lojinha. Vocês acreditam nisso? Na José Faria da Rocha, a IPE já se reuniu numa lojinha. Com o passar dos anos, os irmãos, Deus acrescentando aqueles que seriam salvos, os irmãos em Cristo Jesus, Deus então nos deu o espaço da SEB. A Igreja Presbiteriana de Eldorado então se reuniu tantas e tantas vezes ali naquele espaço, até que então foi construído esse templo. Mas antes de contemplar esse templo, antes de chegar nesse templo, eu lembro de um testemunho que o Edilto, presbítero emérito, está aqui à minha direita, ele contou num acampamento, numa reunião mesmo da IPE, a gente estava num sítio,
E ele contou para nós como que foi a fé que moveu esses irmãos para ganhar, para comprar esse terreno, para construir essa igreja, para que nós hoje pudéssemos estar aqui rendendo graças por 43 anos. Mas a IPE não chegou aqui pronta. Deus foi construindo por meio de processos. As pilastras que vocês veem aqui embaixo, irmãos, foram abraçadas por irmãos mais antigos aqui, e eles oravam em lágrimas, pedindo ao Senhor para que esse templo fosse construído, para que eu e você pudéssemos vir aqui e adorar o nosso Deus. Não é sobre o templo e paredes, mas é sobre uma fé que move o povo de Deus, em um Deus que pode fazer todas as coisas. Irmãos, estar aqui era impossível. Estar nesse espaço geográfico era impossível, mas o Senhor fez. Esse salmo, então, no versículo de número 1, ele diz para nós: celebrai com júbilo ao Senhor. Ele é um convite para que o povo de Deus, aonde quer que ele esteja reunido, ele venha festejar de forma alegre, profunda, saltitante, na presença do nosso Deus. É interessante nós pensarmos nisso, queridos, porque servir ao Senhor com alegria, celebrar ao Senhor com alegria, não é só sorrir. Existe algo que pulsa dentro do nosso coração, que ao olhar a história, ao olhar quem nós somos e quem Deus nos fez, quem Deus nos transformou, enche o nosso coração de alegria, e agora não existe outra coisa a não ser encher a nossa boca de alegria, a nossa língua de júbilo. A não ser olhar para trás e dizer: valeu a pena esperar pelo Senhor, porque grandes coisas o Senhor realmente fez e fará. Esse salmo então está convidando o povo de Deus a celebrar ao Senhor em todas as terras. Mas não é qualquer celebração, é uma alegria profunda, é uma alegria verdadeira, é uma alegria sobrenatural. Esse salmo também diz ainda, no versículo de número 2, diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. O salmista então chama a igreja: vocês precisam celebrar, vocês precisam jubilar, não é nem alegrar-se, é jubilar, é mais do que se alegrar. Mas vocês também precisam servir com alegria. O salmista está dizendo que aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, também é digno de que nós usemos a nossa mão, o nosso corpo, a nossa vida, os nossos recursos, tudo, para que ele seja servido para a glória dele mesmo. E é sobre isso que nós devemos falar no último dia de celebração da festa de aniversário da IPE. Porque também no versículo de número 4, vamos dizer: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Esse salmista convida o povo de Deus, convida a igreja do Senhor Jesus a se alegrar-se sobremaneira, mas também agradecer a Deus sobremaneira. Irmãos, quais razões, então, motivam esse salmista a cantar esse salmo para a igreja? Quais razões, então, que movem o coração daquele salmista para dizer para nós hoje: você e eu precisamos celebrar o Senhor com júbilo, servir ao Senhor com alegria? Porque ao fazer isso, queridos, nós servimos ao Senhor, é um serviço de alegria, mas é um serviço de legados, é de marcar vidas. Servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com júbilo, é
é fazer o que os nossos irmãos fizeram no passado, é marcar a vida das pessoas, é lutar a fé, é guardar a fé, é discipular as pessoas, é fazer com que o reino de Deus se expanda até que nós possamos chegar aqui hoje e olhar para trás e dizer glória ao Senhor. Vamos celebrar, porque embora Deus tenha usado homens e mulheres, mas foi o Senhor que nos trouxe aqui esse legado que nós presenciamos hoje. É motivo de muita alegria, é motivo de júbilo, é motivo de nós nos alegrarmos ao Senhor. Quais razões então que motivam esse salmista a chamar, a convocar a igreja a celebrar a Deus? Em primeiro lugar, olhe comigo no versículo de número 3. Ele diz: sabei que o Senhor é Deus. Primeira razão pelo qual o salmista diz: celebrem com júbilo, sirvam com alegria, entrem na presença dele com atos de gratidão, porque o Senhor é Deus. Parece simples dizer isso, parece simples reconhecer isso, parece, ai pastor, eu já sei que ele é Deus, mas o salmista está dizendo para nós, é interessante ele usar a palavra Elohim aqui, logo depois de usar a palavra Yahvé, Senhor, em letras caixa altas aí. Por que ele usa? O Senhor é Deus. Porque o salmista está lembrando de Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O salmista está dizendo, antes da igreja existir, antes do meu povo existir, antes de qualquer coisa acontecer, antes de vidas serem edificadas, antes de fazer 43 anos, antes mesmo dessa igreja existir, o Senhor é Deus, e nós estamos aqui porque o Senhor é Deus. Ele é Deus. O salmista está dizendo então para nós, que a razão do Senhor ser Deus, ele está dizendo que Deus tem um plano pela nossa existência, porque Ele era o único a existir quando não havia nada. A igreja existir, o povo de Deus existir, a criação existir, é porque faz parte do plano de Deus, em ter um povo para si, para se relacionar. Por quê? Porque Ele quis. Porque Ele quis. Nós precisamos lembrar, irmãos, que 43 anos foram feitos. Não foi porque nós tivemos bons pastores. Não foi porque nós recebemos milagres de terrenos. Não foram por causa dos milagres, dos sinais. Não foram por causa disso. Nós estamos aqui porque o Senhor tem um plano eterno para o seu povo, e nós somos o seu povo hoje, para marcar a nossa geração, celebrando a Ele com alegria e com júbilo. Sabei que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Foi Ele. Ele é o Deus eterno. Nós podemos usar aqui a música que nós cantamos. O salmista então está remetendo de que esse Deus que tem um pacto, o Yahvé, esse Deus que se relaciona conosco, foi Ele que existia antes de nós. Nós podemos celebrar porque esse Deus não é contra nós, mas esse Deus é por nós. Nós podemos celebrar porque embora nosso tempo, a nossa expectativa de vida, porque 43 anos, irmãos, é pouquinho. Quantas pessoas já entraram, quantas pessoas já saíram, quantas pessoas nasceram, quantas pessoas foram batizadas aqui. Isso não se compara. O Senhor é Deus. Mas quando nós reconhecemos que o Senhor é Deus, duas coisas devem nutrir o nosso coração. A primeira coisa que deve nutrir o nosso coração é descanso. Por que descanso? Irmãos, o trabalho do Senhor é um trabalho árduo. O trabalho do Senhor é semear, muitas das vezes, em choro. Os irmãos mais antigos sabem disso.
semear na obra do Senhor, muitas das vezes, causa em nós marcas profundas. Mas, ao saber que o Senhor é Deus, nós descansamos, porque nós podemos plantar, nós podemos regar, mas é o Senhor que deu e dará o crescimento para a nossa igreja. Ele é Deus. Não há território tão difícil que Deus não possa entrar e salvar vidas. Não há coração tão endurecido do qual Deus pode ir lá e quebrantar e trazer a nova vida. Por isso, queridos, ao saber que o Senhor é Deus, nós podemos celebrar com júbilo, nós podemos cantar com alegria, nós podemos descansar, porque Ele é Deus, é Ele que dá o crescimento, é Ele que faz, tudo provém dEle. Mas a segunda verdade também, ao saber que o Senhor é Deus, que nós podemos entender e praticar, queridos, é que se o Senhor é Deus, antes de nós existirmos, se de fato Ele é Deus, como nós dizemos, como as Escrituras dizem, como nós cremos, nós precisamos nutrir o nosso coração de expectativas. Se o Senhor já fez o que fez até hoje, o que mais o Senhor não pode fazer através da minha vida e da sua vida? Nós somos o povo de Deus vivo hoje, queridos. Saber que o Senhor é Deus, descanse, mas crie expectativas, porque Ele pode fazer qualquer coisa, Ele pode trabalhar em qualquer pessoa, Ele pode transformar qualquer situação, porque Ele é Deus. O salmista está dizendo que antes dele ser o Deus suficiente, ao se revelar o seu sou o que sou, antes mesmo desse Deus se relacionar conosco, o salmista tem claro na sua mente que nós devemos celebrar, jubilar, porque nós servimos a um Deus eterno, um Deus todo-poderoso, um Deus onisciente, onipresente, um Deus que pode todas as coisas. Por isso, ao celebrarmos então 43 anos de IPE, nós devemos nutrir o nosso coração de descanso. Quem dá o crescimento é o nosso Deus, mas nós também devemos nutrir o nosso coração de expectativa, porque Deus fará isso por meio do nosso trabalho, de plantar, de regar. Nós colheremos os frutos, mas quem dará o crescimento é o nosso Deus. Deus é o nosso Deus, queridos. Mas é interessante também quando nós olhamos o Senhor, saber que o Senhor é Deus. No versículo de número 5, ele também revela que Deus é esse. Ele diz para nós, o Senhor é bom. O que o salmista nos revela então, ao dizer que, saber que o Senhor é Deus, mas que Ele é um Deus bom? O salmista está dizendo para nós, é que Deus não tem planos de mal, mas planos de bem para nós. O salmista está dizendo que o plano eterno de Deus é para o bem do seu próprio povo. O salmista está dizendo para nós que a obra que Deus opera em nós é boa, porque Ele é bom. E os seus propósitos para nós é bom. Por isso nós podemos ler o Salmo 133 e dizer, ó, quão bom e agradável é viver em união com os irmãos. Porque o Senhor é o Deus dessa obra e Ele é bom. E a vontade dEle é que nós venhamos a viver em comunidade. Por isso que é bom, porque a nossa vida é centrada na pessoa de Deus. A palavra de Deus ainda nos diz, no verso de número 5 ainda, Ele é bom, mas a sua misericórdia dura para sempre. O que o salmista está querendo dizer? Irmãos, se tem um povinho difícil é nós, né? A gente sabe a verdade, a gente sabe qual que é a vontade de Deus, mas aí a gente peca, não peca? A gente falha. Deus poderia ter desistido de nós, não poderia? Há muito tempo.
Nós não somos bonzinhos, não. Quando a palavra de Deus, se tiver uma outra versão aí, se você tiver olhar, pode ser traduzido por benignidade. Deus é benigno. O que essa palavra, então, quer dizer para nós? O que o salmista conta para nós aqui? É que Deus tem misericórdia de nós. É que Deus nos trata com benignidade. Ou seja, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Deus não nos trata como nós merecíamos ser tratados. E ao estar aqui aos 43 anos da nossa igreja, queridos, é porque Deus não nos imputou as nossas falhas, os nossos pecados durante desses anos. Muito pelo contrário, mas é porque a sua graça superabundou sobre nós. Nós estamos aqui porque o poder de Deus tem se aperfeiçoado na nossa fraqueza e tem nos fortalecidos para dizer amém para Ele hoje. Esse é o nosso Deus que nós servimos. É um Deus bom. É um Deus misericordioso, mas é um Deus também fiel. E a fidelidade de Deus, ela dura para sempre, de geração a geração. Nós já perdemos, basicamente, quase todos os fundadores dessa igreja. Comecei falando para vocês, começamos reunindo em casas. Depois nos reunimos em lojas. Hoje nós nos reunimos aqui. Mas ao olhar para cada um de vocês, eu posso ver nitidamente a graça, a bondade, a misericórdia e a fidelidade de Deus se renovando sobre nós. Vocês, hoje, que estão vivendo 43 anos dessa igreja, são alvos da fidelidade de Deus, que dura de geração em geração. Amém. Esse é o nosso Deus. E nós somos convocados então, nesse mês de agosto, a celebrarmos esse aniversário, nós somos convocados a celebrar esse Deus. Porque Ele é Deus. Simplesmente por causa disso. Não existe outra motivação maior do que essa. Porque Ele é Deus. Quando nós olhamos para esse texto, ainda no Salmo 100, versículo 3, diz assim: foi Ele quem nos fez e dele somos. O salmista, ao revelar que o Senhor é Deus, e esse Deus, Ele tem um plano para a sua igreja, Ele está dizendo que esse plano agora, ele é revelado sobre um povo específico. O povo criado. Nós somos criaturas. Nós fomos feitos por esse Deus Todo-Poderoso. Mas agora nós somos chamados povo dele e não criaturas deles. Nós somos chamados filhos deles. Nós não somos chamados apenas como criaturas de Deus. Isso é maravilhoso para nós, queridos, porque essa expressão dele é posse. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Deus nos adotou, Deus nos amou, Deus trouxe para si. Nós somos família de Deus. Nós somos o povo de Deus. Vocês estão conseguindo compreender? Será que eu estou conseguindo passar para vocês a profundidade desse salmo, queridos? O porquê nós devemos celebrar. É para encher o nosso coração de alegria, porque esse Deus Todo-Poderoso me escolheu e te escolheu para celebrar o nome dEle, para ser povo dEle, para pertencer a Ele, para amar a Ele. Glória a Deus por isso, irmãos. Aleluia por isso. Está fraco, irmãos, que é isso? Vocês não estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Glórias a Deus, irmãos. Não é um glória a Deus porque o pastor está mandando, irmãos, né? Também, né? Mas tem que ser um glória a Deus, querido, que ao ouvir as verdades de que eu não poderia se tornar por mim mesmo povo, eu não poderia por mim mesmo servir a Deus, eu não poderia por mim mesmo chegar sequinho aqui, engordar aqui, me tornar o pastor da igreja,
por mim mesmo, mas é o Senhor que tem cuidado de nós de geração em geração. Isso só enche o meu coração de alegria, isso só enche o meu coração de gratidão, isso só enche o meu coração de júbilo. Ele é Deus, foi Ele quem nos fez, e esse Deus se relaciona conosco, esse Deus tem um plano para se relacionar conosco. Ele chamou essa igreja para cantar louvores para Ele, para adorar, mas para servir a Ele, para se relacionar com Ele, porque Ele quer se relacionar conosco. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Esse é o nosso Deus. É por isso que nós estamos aqui celebrando, é por isso que nós estamos aqui comemorando, porque Ele é Deus, não há nada que Ele não possa fazer, porque Ele nos fez, Ele é o Criador, Ele nos fez um propósito para se relacionar conosco. O apóstolo Paulo diz, em Atos 17, os versículos 25 a 28, ele diz: Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa igreja, queridos, existe porque nós vivemos em Deus, nos movemos em Deus e existimos em Deus. Porque Deus lá na eternidade, o Deus eterno, o Deus criador, o Deus todo-poderoso, teve um plano de nos criar, um plano de relacionar conosco e nos chamar dele, povo dele. Mas também, queridos, uma terceira verdade que nós olhamos nesses versículos e podemos tirar desse salmo, que nos diz por que nós devemos celebrar, as razões pelas quais nós devemos celebrar ao nosso Deus com júbilo, é porque nós somos o seu povo, mas rebanho do seu pastoreio. Deus é Deus, Deus é Criador, mas Deus é pastor. Quantos pastores já passaram nessa igreja aqui, irmão? Nós estamos em fase de transição, não é mesmo? Em breve eu estarei saindo, indo para o Paquistão. Em breve, o pastor Felipe vai ficar na IPE, mas trabalhando com a gente nos finais de semana. Ano que vem, teremos um novo pastor vindo para cá. Mas sabe quem, de fato, tem pastoreado essa igreja que nunca vai deixar a gente? Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus nunca vai deixar de nos guiar, de nos proteger e de nos prover, que é o trabalho do pastor. Nós somos pastoreados por Deus, pode entrar pastor, pode sair pastor aqui, mas o Senhor Jesus, o nosso Deus, vai continuar nos pastoreando aqui ou qualquer lugar do mundo que nós formos, ou quantos anos Ele nos der aqui nessa terra, mas Ele vai continuar sendo o nosso pastor. Glória a Deus. Aí agora vocês estão entrando no clima do salmo. Glória a Deus, irmãos. Ele nos protege, Ele nos sustenta, Ele nos fortalece. Irmãos, é esse pastor que te visita na noite mais difícil da sua vida e acessa o mais profundo do seu coração, que eu e qualquer pastor jamais conseguiria acessar, e te consola. É esse pastor. É esse pastor que torna suas noites difíceis em lágrimas, mas confiantes, com a esperança de que logo vai passar, e de que Ele está cuidando de tudo, e de que Ele vai continuar cuidando, e que Ele jamais vai deixar de te visitar. Esse pastor que vai continuar te fortalecendo, te sustentando nas piores das suas fraquezas. Mas esse pastor vai continuar te sustentando, te guiando, te protegendo, te provendo nos maiores sucessos que você tiver aqui. Ele vai continuar lembrando: ei, não deixa soberba no seu coração, ó, corta aí. Eu sou o Senhor que te criou e te formou para a minha própria glória. É Deus.
E esse salmo é profundo. Essas são as razões pelas quais o salmista escreve: celebre ao Senhor com júbilo, sirva ao Senhor com alegria, porque Ele é Deus, porque Ele nos fez, porque Ele é o nosso pastor. Ele tem nos pastoreado, Ele tem cuidado de nós. Saber que Deus está nos guiando através desses 43 anos enche o nosso coração de júbilo, a nossa língua de alegria. Vou invertir aqui, mas vocês entenderam. Saber que o Senhor é Deus, nós somos o seu povo, nós somos as suas ovelhas. Deve fazer esses 43, 44, 45, 46. Não sei quando Jesus vai voltar, né? Mas motivo de serviço, de alegria. A continuar servindo com muita alegria. Continuar amando o irmão mais difícil com alegria. Continuando amando o irmão mais fácil com alegria. Continuar congregando, continuar buscando, continuar servindo, porque essa é a vontade do nosso Deus. Irmãos, ao olhar para esse salmo, ao pregar sobre salmo, eu falei o tempo todo sobre Deus. De fato Ele é o Deus Criador, de fato Ele é o Deus, e Ele é o Deus Pastor. Mas eu não posso terminar esse sermão sem falar para qual é o Deus que esse salmo aponta. Porque Deus pode ser Alá, não pode? Deus pode ser qualquer Deus. Esse salmo, ele aponta exclusivamente para uma pessoa. E essa pessoa deve ser a única motivação nossa. Porque a nossa igreja é uma igreja cristocêntrica. Ou seja, esse salmo então celebra e dá razões para celebrarmos ao Deus Criador, ao Deus que nos fez, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Pastor, por causa dessa pessoa, Jesus Cristo. Porque esse salmo, ao falar, saber que Ele é Deus, João no capítulo 1 vai dizer: e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em João também, no capítulo 1, versículo 14, vai dizer que esse Verbo tabernaculou conosco. Ou seja, Ele se fez carne. Jesus Cristo, nosso Deus, se fez carne. Então, saber quem é o Senhor Deus, você precisa saber. É Jesus. Jesus é o Deus do qual nós devemos nos alegrar. Jesus é o Deus pelo qual nós devemos tirar as razões pelas quais nós devemos celebrar com júbilo e alegria. Mas ao olharmos também para esse salmo, nos diz: foi Ele quem nos fez. E ao olhar em João, capítulo 1 ainda, versículo 3, nos diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que existe teria sido feito. Nós fomos criados por Jesus e para Jesus. Esse Deus que é Deus é Jesus. Esse Deus que é Criador é Jesus. Esse Deus que nos criou para ser povo dEle. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo ali naquela cruz, para não sermos só criaturas de Deus, não só feitura de Deus, mas podermos ser filhos de Deus. Então nós somos duas vezes de Deus. Nós somos criaturas de Deus, mas nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus, e não há nada que possa desfazer com que nós não venhamos nos tornar família do nosso Deus. É Jesus que esse salmo conta, é sobre Jesus que esse salmo celebra, é sobre esse Jesus que esse salmo nos convida a celebrar os 43 anos, queridos. Mas também, queridos, esse salmo também nos diz: somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Jesus também, em João 10:11 diz: eu sou
o bom pastor. Esses salmos não é sobre a IPE. Esses salmos não é sobre Israel. Esse salmo não é sobre o povo. Esse salmo é sobre um Deus que se encarnou, comprou um povo para si e agora ele o pastoreia. Esse salmo, então, queridos, é sobre Jesus. O dia que você estiver mais triste, olhe para a cruz e se alegre nele. Porque o Deus Todo-Poderoso te criou, te comprou e te pastoreia. E o seu nome é Jesus. No dia mais feliz da sua vida, como é hoje, celebrando 43 anos, lembre-se, o Senhor é Deus. Ele nos criou, nos formou para ser povo dele, mas é Ele que nos pastoreia na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nos momentos de tristeza, mas nos momentos de alegria, Ele é o nosso Deus. É o nosso Deus fiel, queridos. Por isso, celebre com júbilo. Coloque as suas emoções para fora. Nós somos presbiterianos, queridos, mas nós choramos, nós rimos, nós nos alegramos. As piadinhas que eu vejo lá no Instagram é que coloca presbiteriano frio, sem expressão nenhuma, sem, indiferente. Não. Nós somos o povo mais feliz dessa terra, queridos. Nós temos Jesus. Nós temos Deus no nosso meio, vivendo em nós por meio do Teu Espírito. Nós somos o povo mais feliz. Dar glória a Deus não é coisa de pentecostal, não é coisa de crente. Dizer aleluia não é coisa de pentecostal, não é coisa de crente. Porque é impossível não ouvir as verdades de Deus e não se alegrar, queridos. Tem que encher o nosso coração de júbilo, de alegria. Porque Ele é o nosso Deus. Celebre então com júbilo, celebre então com alegria, ame com alegria, sirva com alegria, trabalhe com alegria, viva com alegria. Faça parte do que Deus tem feito com alegria. Celebrar o Senhor, queridos, jubilar com o Senhor, tem a ver com legado. Daqui uns anos, quando estivermos comemorando 100 anos da IPS, assim o Senhor permitir, a maioria de nós já vamos ter sido chamados, né? Mas a geração nova, né? Foram batizados aqui agora, Ana Laura, o Israel. Eles vão olhar para trás e vão dar glória a Deus por aquilo que nós temos construído de legado. Eles vão lembrar de nós de joelhos, buscando aquele que era, que é e sempre será. Eles vão se lembrar de nós, planejando tudo para a glória de Deus. Eles vão se lembrar de nós chorando, porque nós amamos a Deus. Eles vão se lembrar de nós, porque nós batemos palmas, não é porque está todo mundo batendo palmas, é porque é para se alegrar, é para buscar. Eles vão sentir o fervor do nosso coração, porque é isso que é a nossa vida, é o nosso testemunho, é quem nós somos no Senhor. O que será que essa nova geração vai olhar para a nossa geração e dirá: glória a Deus, aleluia, vamos celebrar o Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas. É preciso pensar nisso, queridos. A igreja não para por aqui. A igreja continua com a minha vida e com a sua vida. E as gerações que estão crescendo terão que olhar para nós como nós olhamos para a nossa geração passada e dizemos: glória a Deus pelos homens que choraram, glória a Deus pelos homens que tiveram fé, glória a Deus pelos homens que sentaram e planejaram essa igreja, glória a Deus pelos homens que não desistiram, reunindo nas casas, reunindo aonde fosse preciso, construir a SEB, construir essa igreja, fizeram tudo para a glória de Deus. É isso que deve encher o nosso coração de alegria, porque Deus foi com eles e Deus será conosco também. Amém, queridos? Pense nisso, celebre ao Senhor, sirva ao Senhor com maior alegria, mas sirva ao Senhor construindo legados,
marcando a vida das pessoas, para que quando as pessoas olharem para o nosso passado, eles possam também dizer: realmente podemos colher o fruto de homens que plantaram lá atrás. Sejamos lembrados por um povo da palavra, por um povo que ora, por um povo piedoso, não pelos megas eventos, não por eventos, mas por ser um povo crente, um povo fervoroso e um povo alegre. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Deus. É com alegria, viu, irmãos? Com alegria, porque o nosso Deus, é o único Deus, Ele é todo poderoso, e Ele nos fez para Ele, para sermos dEle, e Ele é quem nos pastoreia, por isso podemos celebrar o nome do nosso Deus.